vamos trocar uma ideia, bater um bate-papo bem legal. A gente vai falar sobre o fogo, né, de Deus e a gente vai dar algumas dicas como manter esse fogo aceso. Aceso. Porque no Antigo Testamento, né, o sacerdote que mantinha o fogo aceso. Depois veio Jesus e quem mantém a nossa chama acesa agora somos nós mesmos, né? Porque Jesus ele veio e nos batizou com o Espírito e com fogo. E cabe a nós manter esse fogo aceso, né? Então a Amém. gente vai falar sobre isso nessa noite. Pode ter certeza que vai ser da hora e bem legal. Vai ser muito bacana. Oi, É, Evelyn. vai também falar um pouco a respeito da constância, né? De nós termos. Peraí, deixa Opa, eu deixa eu tirar abaixar o aqui. volume aqui. Aí, pronto. Nós também vamos tratar sobre constância, né, amor? Porque para É, manter esse fogo aceso, uma das coisas que você vai precisar ter é a constância, é, né? Não ser inconstante. Tem dia que você tá lá em cima, mas tem dia que você não quer nem saber. Tem dia que você quer buscar, mas tem dia que você não tá nem aí. Então tem que ser constante. é bem isso por aí mesmo. Pode ter certeza que vai ser bem legal, cara. Então vamos começar lendo o versículo. Mateus 3. Amém. Sei que hoje tá frio, né? Hoje Eu tá acho que não sei se o povo vai friozinho. entrar aí, mas vamos que vamos. Que obrigado pra vocês que estão aí. Vamos ficar firme e forte aí que Deus tem grandes coisas para fazer nessa noite. Amém. Vamos ver o que Vamos que a lá Yara então? pôs ali também? Porque as Mateus, pessoas ficam perguntando se somos batizados com o Espírito Santo. Muito chato isso. Ser batizado quer dizer especificamente sobre orar em línguas? Tá, a gente esclarece isso aí pra você, tá bom, Yara? Fica tranquilo. Oi, Nicole. Oi, Diego. Oi, Evelyn. Tudo bem? Saudade de você também. Acho que esses dias eu vi como se fosse uma live sua no seu ela contando o Insta, testemunho você dela, né? contando do seu Sexta testemunho. semana. Assisti, acho que foi ontem, anteontem. Entrei lá para ver você e vi seu testemunho. Fiquei muito feliz com ele. Amém? Então vamos lá então. Agora partir pro prato principal. Ó, Mateus 3 fala assim, ó, 11. Mateus 3, 11 fala assim, aqui é João Batista falando. Eu, deixa eu arrumar essa aqui, eu tô meio escondido. É, cadê? Eu batizo vocês com água, porém, é para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que Amém. eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém. É, então a Rafinha, né? É a Rafinha. Ê, Rafinha! Aleluia, né? Ê, filhota, sumiu, hein? Já voltamos com o culto, você Saudade. não apareceu ainda, né, ô sua mala? Então, a gente, a gente vai falar hoje, né? As pessoas estão entrando aí. A gente vai falar hoje sobre, não sobre o em si o batismo no Espírito Santo. Também vamos falar sobre Vamos isso, esclarecer a mas dúvida da Yara, né? o principal que nós vamos falar aqui hoje é manter esse fogo, né? Como manter algumas dicas de como você manter, como você ficar firme, concentrado e se manter, né, com esse fogo aceso, se manter, porque cabe a nós, né, Deus, porque a Bíblia é bem clara quando João Batista fala que ele vai vir, vai batizar, o pós ele, que ele está falando que é de Jesus Cristo que vai vir, e vai batizar no Espírito e com fogo. Quando ele fala batizar com o Espírito e com fogo, então Jesus ele vai te batizar com o Espírito e com Com fogo. Mas cabe a nós buscarmos isso. buscarmos a manter esse fogo aceso. O esfriamento espiritual, a nossa inconstância com Deus, é o nosso divisor de águas, vamos dizer assim, eu acho que o nosso termômetro, agora não vai sair uma Termômetro. palavra, Termômetro. gaguejou a primeira vez, Termômetro. Termômetro.
Ele é aquilo que vai nos manter o nosso nível espiritual, a nossa chama acesa sempre pro alto. Então a nossa inconstância, às vezes a nossa espiritualidade cada vez mais fraca, é aonde cada vez mais o fogo de Deus vai se enfraquecendo, vai ficando cada vez mais fraca na nossa vida. Então, o que a gente vai falar sobre isso, sobre essa inconstância que atrapalha, sobre a inconstância que mantém a gente muitas vezes longe desse fogo do Espírito, sabe? E por aí por diante. É isso aí. Então, galera, e esse assunto eu acho que é um assunto muito legal. Tem uma música também do Alessandro Vilas-Boas que eu gosto muito, que fala muito sobre essa parte, que fala o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, né? O fogo nunca acaba. Então, assim, essa música Verdade. é muito forte mesmo. Eu convido você, se você não ouviu ela ainda, vá ouvir. E saiba que esse fogo, essa chama do Espírito Santo, ela mantém acesa em nós. Esse fogo, essa chama, ela está acesa. Só basta nós buscarmos esse fogo para que nós venhamos a manter essa chama acesa dentro de nós. Né? Nós precisamos querer isso, nós precisamos buscar isso, né, amor? O que eu falo, eu peço para vocês aí, vocês estão entrando, vocês estão vendo, compartilha aí, mande para um amigo, para alguém, para ele entrar aí, sabe? Para compartilhar, para estar aqui com a gente nesse tempo precioso. E é impressionante, né? Assim, muitas das vezes a gente, né, que é mais pro lado pentecostal, assim, avivado mesmo, assim, às vezes a gente tá num culto e a gente tá ali e a gente sente aquele mover, às vezes toca um louvor, cara, e a igreja se derrama e vem uma unção, às vezes o pregador, às vezes até mesmo eu ou a Bianca, nós estamos pregando, a pessoa que tá lá pregando, e parece que o fogo tá descendo sobre a igreja, acaba o culto, você olha pra pessoa que tava ali chorando e tal, parece que ela tá em Nárnia, parece que ela tá em Nárnia, né? Morna, parece que tá morna, fria, aí, ou passa um dia, você vê alguma notícia da mãe, do pai, ou de alguém reclamando de alguma atitude que essa pessoa teve, e a gente fala, não condiz com aquilo que ela estava falando naquele momento. Isso a gente tem muito em prática no acampamento, né? No nosso acampamento, se a gente fizer analisar, né, a quantidade de pessoas que vão e a quantidade de pessoas que de fato permanecem, que vivem algo novo em Deus, você vê aí que de fato dá uma diminuída. E assim, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, por que isso acontece? Porque às vezes as pessoas estão ali e vivem só um momento. Não vive algo profundo, não vive algo intenso, não sai dali com algo quente, que queira buscar mais, que queira se entregar mais. Vive um momento. Então, assim, vai pro culto de jovens, vive um momento, mas quando sai da porta da igreja e vai embora, muitas vezes, aquele momento já foi embora junto com a sua ida. Então, assim, isso é muito triste, porque o Senhor não quer nos ver quente e nem com fogo apenas dentro da casa dele. A casa dele somos nós, o nosso coração, e ele quer que isso venha ferver por ele todos os dias. É verdade, o que acontece, né, é triste isso que a Bianca falou, é verdade, às vezes a gente cria tanta expectativa no acampamento e fica lá a expectativa. E de fato, graças a Deus, muitas pessoas são transformadas, curadas, libertas ali, a gente mas tava tem falando também pessoas, né, que... Depois do culto de jovem... Com o Vinícius e com a Raquel... O Vinícius não foi no acampamento, né? O Vinícius não foi, ele tá super triste, que ele queria que tivesse esse ano, né? Mas esse ano não vai ter. E a Ana... Mas ano que vem vai? A Ana, ela foi no primeiro acampamento e ela falou uma coisa no sábado pra nós. A gente acabou o culto lá, ela sentou lá, a gente tava trocando a ideia, conversando, né? E ela falou... E ela falou uma coisa pra mim que aí reflete muito o que a gente tá falando hoje. Acabou o culto o acampamento e tal, e acabou o culto de jovem, a gente conversando, ela falou uma coisa que serviu de testemunho, que ela foi em 2 acampamentos, né? E o primeiro que ela foi, ela falou, ela falou pra mim, ainda não estava entregue ainda. Eu estava vivendo um tempo novo, entendendo esse novo jeito de igreja, porque ela veio de uma igreja de um estilo, uma igreja abençoada, uma igreja de Deus, mas de um estilo diferente da nossa.
E ela falou, então eu estava entendendo aquele ambiente ainda, então eu estava confuso e não consegui viver a intensidade que eu queria viver. Agora, já no outro, ela falou que Deus pegou ela de ponta cabeça, virou e chacoalhou ela e transformou a vida dela. E ela falou que hoje ela era uma outra pessoa. Então, isso é viver uma intensidade verdadeira. Isso é viver um fogo verdadeiro dentro de nós. Foi como eu pego ela como exemplo, porque foi forte mesmo que ela falou. Porque o que ela viveu lá e falou que foi transformada, então ela teve o avivamento verdadeiro na vida dela. Porque o verdadeiro avivamento não é você chorar num culto, ou você estar em um ambiente de adoração, de você chorar e você clamar a Deus, e você sentir a presença de Deus. Isso não é avivamento. Avivamento, um verdadeiro, é uma mudança de dentro para fora, uma mudança de vida, uma mudança de caráter, uma mudança de estilo, uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude. Então, eu vi aquilo, olhei e falei, caramba, que da hora, né? Porque todo sacrifício que eu faço, assim, não é só eu, como o Ministério de Jovens, a Bianca, o pessoal que se dedica da cozinha, para organização, durante todo um ano, ouvi de uma pessoa isso, que ela foi transformada, que ela e tal, por causa de um acampamento, cara, não tem palavra. Eu faço de novo e faço para uma pessoa só ser transformada, para uma pessoa só ser tocada, porque Jesus Cristo, ele usa a parábola das 100 ovelhas, né? Que as 99, cara, ele deixa as 99 para ir atrás de uma que se desgarrou. Então, e esse versículo a gente tem que seguir na íntegra, sabe? Fazer ele valer a pena. Jesus, ele deixa bem claro, cara, e o João Paulo, que eu gosto muito, é um pregador aí jovem, que prega aí, evangelista forte mesmo, um evangelista forte aí mesmo. Ele lançou um livro agora, eu não li ainda nada, mas ele lançou um livro que o tema dele já é muito forte, que ele fala 99 não é 100. Nossa, é muito profundo esse tema. Então, o que nos mantém uma chama acesa de uma liderança, de alguém, principalmente que cuida de jovem, cara, é esse um. É esse um. Às vezes a gente vê por aí muitas pessoas se preocupadas. Para quem não sabe, a sede, ela tá sofrendo não, ela tá vivendo um tempo de revolução, vamos dizer assim. Tá sofrendo. Deus está transformando lá o corpo de obreiros, as pessoas, e estruturando de novo. E lá vai estar sendo levantado o pastor Felipe, com a esposa dele, para a liderança de jovens. Eles começaram esse mês, começar já a trabalhar com jovens lá, e eles estão sem jovens por enquanto, mas só que eles vão começar. E eu conversando com ele hoje, falando, né, eu lhe mandei uma mensagem para ele, que eu estava muito feliz, ele me mandou, e eu falei, cara, é isso mesmo. Daí ele falou, Rodrigo, uma só pessoa, se tiver um jovem só, para mim vai valer a pena. E nós vamos para cima. Eu e a pastora, a gente vai para cima, o bispo tá junto. Eu falei, cara, é isso mesmo. A gente vai começar, cara. E aí ele vai estar com o grupo deles lá, nós vamos apoiar como família. Leão da Tribo de Judá vai apoiar a igreja na nossa sede. E eu falei para ele, nós vamos apoiar, porque, cara, tem que ter culto nas igrejas, tem que ter sábado à noite, nós não podemos ter as nossas igrejas fechadas. E aí isso mantém o nosso fogo aceso como liderança. Eu posso assim eu sei que vai fugir um pouco do que o Rodrigo tá falando, mas é algo que o Senhor tem me incomodado faz em torno de... Coloquei esse filtro parecendo ser mais vermelho, as suas espinhas. Olha que minhas espinhas, o Rodrigo pôs um filtro aí, ó. Você que quis. Olha aqui, Jesus amado, eu aí gostei. Tudo. A Erika gostou, mas a gente que já tá mais velho, assim, né, na base dos 30 e lá vai bordoada, e a gente fica meio assim. Então, gente, que eu ia comentar com vocês que faz umas 2 semanas, mais ou menos, na verdade eu tô com meu rosto inchado, fiz uma operação no meu dente, tá uma beleza, mas glória a Deus por isso. Isso é uma coisa que nos mantém aceso, porque a Bianca, ela tá com dor, ela fez isso ontem, ela tá com um canal no dente. Tive que refazer ela teve que refazer um canal, porque ainda tinha bactéria lá dentro. Ela teve que refazer, porque ela tava com muita dor. E, cara, e ela tá aqui meia-noite,
aqui, acabou de fazer um bolo. Ela, no raio do bolo de cenoura que ela nunca acerta, ela acertou hoje, mas errou na cobertura. Mas Nossa, vamos lá. cada dia eu faço uma Só que coisa agora ela errada no acertou o bolo de cenoura. Ela misericórdia. tá feliz, olha a felicidade dela. Ela acertou o tal do bolo de cenoura, Ai, né? Daqui a pouco eu Jesus vou comer. amado. Depois da live, fazer um café e comer. Então, Mas, e isso mantém, né, a nossa É. chama acesa aqui, ó. Tá aqui podendo falar com vocês como família. Cara, independente da quantidade, se tiver menos, se tiver mais gente na live, eu se não tiver tô pouco uma me pessoa lixando. aí, nós vamos estar aí Nós vamos conversando estar fervendo e vamos estar aqui. feliz da vida. E feliz da vida mesmo, porque é isso que nós gostamos de fazer. É cuidar dessa juventude, poder instruir vocês para o caminho certo. Então isso nos mantém aceso. O que te mantém aceso? Procura saber, procura ver. Né? Quem que tá falando aqui que é meu bolo? Olha, você tem certeza? Esse bolo faz 13 anos que eu sou Ó o casada. Rodrigo, ei Rodrigo! Eu não acerto Saudade esse de você da bendito Dani, essa bolo de Dani aí. cenoura. Só fica falando, hein? Tem que vir no culto 6, hein, cara? Eu não sei o que Esse vem amanhã, acontece seus maus. comigo. Quando eu acerto a sobremesa, eu erro a massa. Quando eu acerto a massa, eu erro a. Ai, como é que chama? A cobertura. É uma vez. Vou sortear o... E aí, Rodrigo? Vou sortear o bolo da Bianca aí. Mentira, é mentira. Brincadeira, brincadeira. Pelo amor de Deus, não dá, não dá. Ó, eu acerto mais nas comidas salgadas A do que Nandinha na tá com doce. fome já, né? Mas se alguém quiser um pedaço, me chama no mais? PV. Se você quiser Pega arriscar, eu te dou, eu levo amanhã no cu de jogos. Então, Vinícius tá acordado. tá, deixa ele lá quietinho. Então, deixa eu comentar algo com Agora vocês vamos pra voltar, né? porque senão a gente começa o nosso palhaçado que não acaba mais, né? Depois, no final, se o Rodrigo quiser contar a história do bolo de cenoura de alguns anos atrás, ele conta. Mas não dá tempo. É muito grande. Mas esse bolo também é motivo de perseverança, viu? Eu tava fazendo ele e falei, gente, mas que eu tô Não, tão isso crespada pra fazer um É uma bolo? brincadeira que tem Mas muita algo coisa o Senhor séria tá por trás querendo também. falar comigo em relação a esse bolo. Vocês podem achar que eu tô espiritualizando tudo, mas não tô não. Então, galera, é o seguinte, uma coisa que vai manter a chama acesa é algo que o Senhor tem me falado em torno de umas 2 semanas pra cá, em relação de você amar o Senhor sobre todas as coisas. Amar o Senhor sobre todas as coisas é algo que eu tenho pedido muito nessas uma semana pra cá, é algo que eu tenho pedido muito pra Deus. Senhor, me faça te amar acima de tudo, Senhor, acima de todos, acima de circunstâncias, acima de qualquer situação, Senhor. Eu quero te amar acima de tudo. Então, assim, quer manter a sua chama acesa? Cara, ama o Senhor acima de tudo. Ama o Senhor acima da sua casa, ama o Senhor acima dos seus filhos, ama o Senhor acima do seu marido, ama o Senhor acima de seu trabalho, ama o Seus Senhor filhos. acima de tudo, sabe? De tudo Disso e de daqui, todos. ó, que tem roubado muito o nosso tempo, o nosso Né, dia. Bia? Né, amor? Estamos com Nós Deus. vamos falar sobre isso aqui na live. Porque Não, o celular tem roubado o celular muito, tem né? roubado muito o Às vezes tem a sido nossa nosso comunhão com Deus, a Às nossa vezes tem sido o idolatria. nosso Deus, né? Então, assim, cara, a gente tem uma mega de uma facilidade na hora de dormir, catar o celular e começar a olhar a vida de todo mundo, a postagem de todo mundo, e aquilo te faz perder o seu sono. Mas se você pega a Bíblia, se você vai estudar a palavra, automaticamente você se cansa, você não quer, você tem preguiça. Então, assim, e isso demonstra o quanto nós somos uma geração que ainda não ama o Senhor sobre todas as coisas. Então, verdade. assim, algo que o Senhor tem me falado muito é sobre amar Ele acima de tudo, sabe? E eu tenho certeza que quando nós colocarmos Ele no primeiro lugar das nossas vidas, nós vamos desfrutar algo diferente também na presença dEle. Porque não existe nenhum profeta, não existe nenhuma passagem bíblica que nos revela que aqueles filhos que buscavam a Ele, todos eles viveram algo incrível na presença de Deus, sabe? Mas infelizmente hoje nós somos uma geração morna, onde a gente já se satisfaz com pouco, onde a gente já se satisfaz com o Senhor apenas com 2 horas de culto, quando na realidade Ele quer fazer parte de 24 horas do seu dia. Então, assim, eu queria deixar esse primeiro foco aqui dizendo para você o seguinte: se você quer ter, de fato, viver isso que o Rodrigo tá falando aqui, de viver o espiritual, o fogo de Deus, ame o Senhor acima de todas as A coisas. primeira coisa, né? E isso é
A Yara colocou um negócio ali que eu percebi, que ela falou que as distrações nos afasta de Deus. E acrescento mais, as distrações nos afasta de Deus e eu falo mais ainda, além de afastar de Deus, cara, ele apaga o fogo. As distrações, porque o que te mantém aceso a sua vida diária, como tá com Deus. O devocional seu em dia, a sua leitura da palavra, a sua oração. Quanto mais orar, não é que você, e tem um porém também. Não é que você não orou e você não leu a Bíblia um dia, você não é de Deus. Também não é por aí, porque senão você se torna uma pessoa religiosa. Achar que você não é de Deus porque você não leu a Bíblia ou orou. Agora, o que te mantém aceso, uma fogo queimando e o poder de graça, quando você olha para uma pessoa e fala assim, nossa, por que essa pessoa está curando? Por que essa pessoa, nossa, ela põe a mão, ela é salva, prega tão bem, porque ela tem uma vida constante em oração, uma vida constante em devocional, uma vida constante na leitura. Então, quando você tem uma vida constante com Deus, algo a mais você começa a ter. Isso é gradualmente, isso é uma consequência da sua vida, do teu devocional, da tua particularidade com Deus. E na independente realidade disso. também, em cima disso do que o Rodrigo tá falando, o pastor Lucinho fala algo que, cara, eu acho que isso é real. Às vezes a gente se compara até mesmo ao ateísmo, quando a gente não busca o Senhor, não... Como que a gente vai defender algo que a gente não tem conhecimento, entendeu? Como que você vai defender algo apenas pelo que você ouve as pessoas falar, sabe? Eu acredito num Deus que quer que nós amamos Ele acima de tudo e quer que nós venhamos a buscar Ele com intensidade, ainda mais nesses últimos dias aí, que sim, de fato nós estamos vivendo, né? Tipo assim, é muito sério o que a gente tá falando. Sabe, eu oro a Deus e peço mesmo que vocês mantenham mesmo essa chama acesa, tem esse desejo de manter essa chama acesa. Também não só manter ela, mas como ter o desejo de manter ela, ter a alegria de manter esse fogo aceso, sabe? Servindo ao Senhor, sabe? A gente pode agora entrar num outro tópico que é muito interessante. Manter a chama acesa é também você focar no trabalho, na obra. Servir o Senhor no reino. Expandir o reino, servir no reino, manter a chama acesa é você poder fazer algo na casa do Senhor. Fazer, sabe, um bem para o seu próximo. Sabe, ajudar a igreja que você participa. Ajudar os seus pastores, a sua liderança em alguma coisa. Ajudar a igreja, não querendo se aparecer, mas querendo exaltar o nome do Senhor através de uma arrumação de cadeira, através de você estar na portaria, através de você estar na porta da igreja, dando a paz do Senhor, um bem-vindo, você representar a graça de Deus naquele ambiente. Não para você olhar para o pastor, olhar para mim, olhar para a Bianca e falar assim, será que eles estão vendo o que eu estou fazendo? Não interessa se eu vou ver ou não, ou se a Bianca vai ver ou não, ou se a pastora Lira vai ver ou não. O que interessa é a graça de Deus, cara, tá agindo através de você e ponto final, porque na Bíblia ela fala que tudo que nós fazemos, cara, fazemos para a glória de Deus. Então nós temos que glorificar o nome do Senhor em todo o nosso tempo. Esclarecendo uma dúvida lá da Yara, que ela fez o começo da pergunta, falando se o Espírito Santo é somente quando se ora em línguas, acho que foi algo mais ou menos isso, né, amor, que ela comentou. E eu acredito que não, tá? Eu acredito assim, que se você ainda não fala em língua, se você quer ter essa experiência, você ainda não teve, o que eu oriento você, busque por isso, sabe? Ore em relação a isso, peça para Deus isso e, sabe, não fique encanado nisso, não fica desesperado nisso, mas busque isso intensivamente no Senhor, se é algo que você quer, se você quer falar em línguas, mas
O Espírito Santo, na minha opinião, ele habita dentro de nós, ele habita no nosso coração. Ele faz morada dentro de nós. Então, não necessariamente você precisa falar em línguas para você estar com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele faz morada dentro de nós. Mas vai ter momentos, sim. Se você já for batizado, você vai me entender um pouco melhor. E se você não for e ainda quer, e deseja isso no seu coração, o que eu te oriento é o quê? Busque isso no Senhor, busque isso em oração, peça para Ele te batizar. E eu creio que no momento certo esse batismo vai vir, né, amor? É verdade. Mas assim, em relação ao Espírito Santo, eu creio que como a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo ele faz morada, que nós somos o templo do Espírito Santo. Então eu creio nisso. É ele que fica arrumando o cabelo. A Erika tá com o cabelo liso, aí ela fica, né? Eu não gosto de mexer. Então, é tipo assim, eu penso, acho a mesma coisa que você. O Espírito Santo, ele não é só fogo, né? O Espírito Santo não é só falar em língua. O Espírito Santo, ele é paz, ele é mansidão, ele Se é você pegar lá longanimidade, em ele é Gálatas benignidade. 5:22, vai Então, escrever tudo isso aí. o Espírito Santo, ele tem vários dons, sabe? Ele transmite fruto, né? paz, ele tem, Fruto o do fruto do Espírito. Espírito. Então, o fruto é aquilo que é bom, é aquilo que dá. Então, o que o Espírito Santo nos Deixa dá, eu dar um exemplo aí que veio na minha cabeça. pode falar então. Ó, vou dar um exemplo, tá? Como que uma pessoa vai dizer que ela tá cheia do Espírito Santo se ela só machuca o irmão dela, se ela só fala mal do irmão dela, se ela só faz prática que, cara, não tem nada a ver. Então, assim, você ter uma vida com o Espírito Santo é você buscar melhorar todos os dias. Não tô dizendo que nós somos perfeitos, mas eu tô dizendo que para você ter o Espírito Santo, você vai precisar dessa busca. Tá lá em Gálatas, amor. Se você quiser abrir lá, Gálatas 5:22, que fala um pouco disso, sabe? Então, assim, se o Espírito Santo faz morada dentro de nós, automaticamente uma prática, uma mudança de vida vai vir junto com ele. Não tem como não vir, sabe? Não tem como você não viver algo novo, você não querer melhorar todos os dias. Né, amor? 5:22. 22. Bom, eu vou ler para vocês, tá? Gálatas 5, 22. Tá, Yara? Gálatas 5, 22. 22. 22. 22. O que você tá fazendo? Vou escrever aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo invejas uns dos outros. Olha só para você ver que profundo, né, cara? Aqui, ó, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. E lá é bem... A Bíblia, ela é bem Clara, né? clara do que ela fala, né? Porque ela fala o fruto do Espírito e ela fala logo aqui, fala, cadê? 23. Mas tá. E aí fala no 24, e os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, o pecado, o que quer dizer? Enterra, mata ele, beleza? E no 25 fala, e se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Então, se a pessoa fala que ela é do Espírito, mas ela age totalmente ao contrário do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas. Perdão, não é felicidade, fidelidade. Contra essas coisas, cara, não há lei. Então, cara, não tem como a gente falar que é do Espírito e não ter esses frutos. Não tem como. Então, a resposta da sua pergunta, Yara, tá aqui. Não é só orar em língua. Eu não estou fazendo uma crítica. Não estamos não. anulando, E né? não estou fazendo uma crítica às igrejas
pentecostais mesmo, assim, sabe? Porque a nossa igreja, ela é Acho pentecostal, que é mel, mas né? ela é bem Tranquila, né? tranquila. Mas tem aquelas que são, né, Fogo, tipo, né? que Fogo são puro, mesmo. assim, né? Tem até a placa da igreja fala, igreja pentecostal, tal, tal. Não tem, eu Não tá questionando a criticando placa nada da de igreja. igreja, Eu não nada. tô questionando a placa da igreja nem nada. Mas tem igreja que ela vive no que o avivamento, do que o dom do Espírito é girar no manto, orar em língua, entregar profecia. Não é isso. Isso tá dentro de um pacote. Ela tá dentro do combo que faz parte do Espírito Santo. Mas, cara, esses frutos aqui tem que fazer parte em consequência de todo o mover, de tudo uma oração em língua, porque a oração em língua, se você ler lá em Coríntios, ela é uma particularidade, ela é para você orar e para Deus. Se no meio do povo há uma oração em língua, isso aí já é um outro tema, mas se no meio do povo há oração em língua alta, tem que ser interpretado, porque senão não é oração em língua, não é oração no Espírito. Então, se você lê em Coríntios, eu não lembro qual que é o capítulo, deixa eu ver. Não lembro. É. Mas tá em Coríntios, não, em Coríntios. Coríntios. Em Coríntios, ela fala lá, o apóstolo Paulo, ele explica lá e fala que o mais importante não é o dom de línguas, é o dom de profecia. Esse é o mais importante. Então, o que eu peço assim para vocês, cara, tome cuidado porque a oração em línguas, cara, eu quando às vezes eu tenho um pregador e começo a orar em línguas, eu mesmo, às vezes vou orar em línguas, estou me edificando, tô orando para Deus, ali meu espírito orando em sentido para Deus. Não é algo que tem a revelação em línguas, eu já recebi uma profecia em oração em línguas, que foi uma coisa muito forte e tremenda que eu vivi particularmente. Eu fui pregar numa igreja e teve uma revelação, uma pessoa orando em línguas e a outra interpretando. Foi uma coisa que eu vivi assim, surreal, que eu não esqueço até hoje, que eu guardo para sempre na minha vida. Engraçado que a gente tá falando do fogo de Deus, você tá vendo? E automaticamente a gente tá tendo que tocar no Espírito Santo. Isso. Não tem como fugir disso, sabe? É um elo que está, né, ligado. Então, por exemplo, assim, o que o Rodrigo tá querendo dizer é que, cara, o fogo, ele tá totalmente ligado com o Espírito Santo de Deus, né? E o fogo, ele tá ligado. O fogo nunca dói. O fogo tá totalmente ligado com o espírito. Mas só que não confunda o fogo com o que eu tava falando. Momento. Com o momento, com a oração em línguas, com não sei o que, não. O fogo é o que nos mantém aceso. O amor, a alegria, a paz, a Isso que é o longanimidade, Espírito isso Santo. é o dom do Espírito Santo. Não E se adianta. você manter isso daí, que é a paz, o É isso. amor, a longanimidade, a paciência, A fidelidade. temperança, a fidelidade, se você manter isso, automaticamente seu fogo vai estar aceso, porque o Verdade. Espírito Santo, o fruto do Espírito está sendo gerado. Então nós acreditamos que o Espírito Santo é uma vida em prática diária, né? Baseados dentro do fruto do Espírito. Agora fala pra mim, ó, que mesmo nesse versículo, quer ver? Deixa eu ver onde Capítulo. fala aqui, fala 22, né? É que eu tô sem a minha Bíblia aqui. Que fala do adultério, da carne. É que essa Bíblia é um pouquinho diferente, né? Pega lá a minha Bíblia pra mim, filha, que é a minha Bíblia é a pentecostal. Aqui, ó. Gosto muito dela. Pega aí pra mim. Rapidinho. Aqui, ó. Aqui. Não, meu. Aqui. Não vai ler Digo, mais porém, pra o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão o desejo da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade presta sexual. atenção agora, ó. A gente vai falar da obra da carne. Então não é obra do Espírito, é obra da carne, ó. Obra da carne são manifestas as quais são?
prostituição, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, que é rinchas, contenda. ciúmes, ira, discórdias, divisões, facções, inveja, bebedeira, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os antes já os preveni, que os que praticam tal coisas não herdarão os reinos do Deus. De Deus. Então A vocês Bíblia mesmo fala entendem? reinos do céu. O meu fala o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, é gozo, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então nós acreditamos que o falar em língua é uma consequência e não como que eu posso dizer assim? A prioridade é você andar o quê? Em caridade, em gozo, em longanimidade, em benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Eu acho que a gente falou bastante desse assunto. Então, como eu falei antes, cara, às vezes a gente não para, a gente não pensa, a gente tem que pensar e às vezes e entender a palavra, porque o apóstolo Paulo fala, cara, o mais importante entre o dom de línguas e de profetizar é o dom de profetizar, porque o dom de línguas é particular seu com Deus. É você orar para Deus, é você ali se rasgar para Deus e você começar a orar em línguas, o teu espírito ligado ali no céu, no trono da graça e você orando. Mas só que o dom de profetizar é para edificação da igreja, é para edificar a igreja, é para você ver a fé sendo manifestada, para você ver o poder de Deus se manifestado. Então a gente precisa já se manter, sabe, entender o que é manter o fogo aceso, para que orar em línguas, a importância dos dons do Espírito Santo. A gente está falando tudo dentro desse pacote aqui da nossa forma. Do fogo. E tudo isso leva ao fogo do Espírito, manter essa fumaça, esse fogo aceso na nossa vida. Veio isso agora no meu coração. Você quer viver esse fogo? Seja amigo do Espírito Santo. Como que você vai ser amigo do Espírito Santo? Praticando tudo aquilo que a gente falou e se abstendo dos desejos carnais. Outra coisa que eu queria dizer é: você quer ter uma vida constante com o Senhor? Não tem como você ter se você não ter leitura bíblica. Não tem como você ter se você não orar. Não tem como você ter se você não ter principalmente intimidade. Na sede eu fui pregar domingo à noite, que passou, e uma das coisas que eu falei lá foi sobre as 10 virgens, né? 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. E dizem que elas estavam à espera de um noivo. E esse noivo é representado de Jesus, né? Como se nós estivéssemos ainda à espera de Jesus. E o contexto daquela parábola nos ensina a estar atentos, vigiando, esperando a volta do Senhor, né? E fala lá que as 5 virgens loucas, elas deixaram o azeite delas acabarem. As 5 prudentes mantiveram a lâmpada e o azeite pronto. O que aconteceu? O noivo demorou para vir e elas acabaram dormindo. E eu até falei isso lá. Dormir não foi o problema, porque em momento algum você vê nessa passagem Jesus falando a respeito delas estarem dormindo. O que foi o problema? A água vinei. O que foi o problema é que o azeite de 5 delas tinham se acabado. Então, assim, o que simboliza esse azeite? Simboliza a sua intimidade com Deus, simboliza a sua comunhão com o Pai, né? E assim, o que eu oriento você, o que eu desejo para nós, de verdade, é que nós venhamos ser as 5 virgens prudentes, que estejamos com as nossas lâmpadas acesas, com os nossos azeites prontos, porque é triste a gente viver uma vida aqui, indo para a igreja, buscando, né? E o Senhor olhar pra gente e falar: se aparta-se de mim, porque eu não vos conheço. Imagina. Isso é muito triste, né? Então, triste. assim, você dedicar uma vida inteira fazendo isso, indo lá pra igreja, mas a realidade é que às vezes o Senhor não nos conhece. Então, assim, isso deve ser muito triste. Eu não quero chegar diante da presença do Pai e ouvir isso, Ele falar isso de mim. Então, assim, que nós venhamos a ter intimidade com o Senhor, amém? É verdade. Então,
a gente precisa parar um pouco e refletir sobre as nossas atitudes. Você está dentro desse contexto, você está dentro disso que está falando aqui no versículo 5, né, de Gálatas 5:22. Se nós estamos nessa prática se nós estamos tendo a prática desses frutos do Espírito Santo, ou se nós estamos em algum aqui falhando. E nós revê, porque, cara, a Bíblia está sendo muito clara aqui, sabe? Quando ela está falando de amor, de alegria, de paz, de mansidão. Quando ela está falando de tudo isso, ela está sendo muito clara. O fruto do Espírito agindo em nós e através de nós. Essa Cara, chama vai ser acesa. ela não tem vai estar como. acesa aqui. Quando essa chama do Espírito, eu tô falando, o que a gente quer transmitir para vocês é a verdade da palavra. Então, a verdade do Espírito aqui, o fogo sobre nós, o fogo queimando dentro de nós, cara. Esse fogo, amor, é paz, é paciência, é mansidão, não é inveja, não é brigar, não é discutir. Não que você não vai passar ira. Não que você não vai passar ira. Mas, cara, a Bíblia também fala, irais, mas não pecar. Então você vai ter o seu direito de ficar nervoso ali, mas você não pode pecar, falar um palavrão, discutir, porque Deus também fala na Bíblia, ele fala, cara, que os pacificadores, cara, eles verão a Deus. eles verão a Deus, ele fala com essa palavra, os pacificadores, é aqueles que pegam um rolo, eles pegam aquele rolo que tá fervendo, o pau coxando o pau, em vez de ele entrar na briga, ele pacificar, ele trazer a paz ao ambiente, ele trazer, sabe, o acordo sobre aquele problema. Então, cara, mas quantas vezes a gente vê cristão, principalmente aqueles que se julgam, sabe, espiritual ao máximo, sabe, ao nível hard espiritual. O cara tem um rolo, quem tá metido lá é essa pessoa. Não, tem alguma coisa e ele tá lá, essa pessoa, tá ela lá. É impressionante. Tem gente que é impressionante. Eu dou risada porque é impressionante. Tem gente que não tem nem motivo pra estar no rolo, mas arruma um jeito de conseguir entrar nele. E é muito engraçado. É engraçado, tô rindo, mas na realidade é triste, porque você vê a pessoa lá na dela, e às vezes ela tá vendo o rolo ali, em vez dela se apartar do rolo, ela quer entrar dentro daquele rolo. Eu falo muito isso pra minha filha, ela até comentou isso na live na semana passada, né? Que ela falou assim, minha mãe vive falando pra mim, toma conta da sua vida. E eu falo isso pra Érica, quando a Érica vem fazer qualquer comentário, eu falo, filha, a vida daquela pessoa. Você até do Vinícius ela fala. Eu falo. Ela fala assim, posso falar rapidinho? É assim, ó. Pode. Ela fala assim, o Vinícius às vezes tá brigando e eu tô fazendo tarefa. Esses dias eu tô fazendo muita tarefa. Muita tarefa. Até a Linara que tá aí, a gente tá fazendo muito, né? E é isso. Aí meu irmão, ela chega aqui, ele chora pra caramba. Ele fica chorando, grita, berra. Eu não posso olhar que ela fala assim, ó. Toma conta da sua vida. Calma, tranquiliza. Deixa ele lá chorando, deixa ele lá resolvendo o problema dele. Fica você aí cuidando da sua vida. Eu falo pra Érica. Então, a gente precisa, tipo assim, quando você é muito triste, quando a gente vê a pessoa orando em línguas dentro da igreja, sabe? Orando pelas pessoas, orando, fervendo mesmo lá, orando em língua alto na igreja. Mas você descobre na segunda-feira que essa pessoa caiu. Às vezes você vê a pessoa fervendo na igreja no domingo, aí chega no outro final de semana, não foi na igreja, aí você vai descobrir a pessoa caiu. Sabe? Então essa inconstância, cara, tem que sair do nosso tem que sair, porque não é espiritualidade muitas das vezes a oração em língua. O fogo, a pessoa transmitindo um fogo fora do comum. Isso não são sinais de vida espirituais em dia. Indícios de vida espiritual é prática. Não tem outra coisa. Indícios de pessoa, se olhar, poxa, aquela pessoa, ela é de Deus. É o fruto que ela tá dando. Em prática. O fruto que ela tá dando.
Se ela tiver, ela dá, não adianta. A pessoa que é espiritual, que ela tá em Deus, ela tá dando fruto. É notório. Ela não tem como. Ela vai dar fruto. Não, é o que a Bíblia tá falando, fruto do Espírito Santo. Cara, se você vê, você quer testar uma pessoa que fala que é espiritual, cara, ela numa hora dessa, ela tá com o pau tá quebrando. Ela tem um amor dela em prática e colocar. A Veri colocou, obrigada, Bidiguito, por dispor desse tempo aqui na live. Tem sido bênção. Amém. Veri. Amém, É uma Veri. honra poder estar com vocês. Amém. Muito bom. Vi um melhor Vi meme na internet que fala assim. Meme na internet Melhor que falava orar assim: em melhor do que orar em língua é controlar ela. ela. Nossa, isso né? Que daí já Verdade entra em também. outro assunto, né? Em Tiago 3, eu tô lendo Tiago, e Tiago 3 fala isso, né? E o engraçado é que ele usa, né? Quando você. A língua é um ser tão pequeno, uma coisa tão pequena, mas é a mais difícil de se dominar. Mas ela dominada, você consegue dominar todo o seu corpo. Então é Não, a onde palavra fala o que a pecado língua é tão poderosa que ela tem o poder de colocar fogo numa floresta, isso. né? E o cavalo, ele é como que ele é dominado? Sei Com lá. freio lá que coloca na Aham. língua aqui na boca e conforme você puxa, se domina todo o corpo do cavalo. E, Pô, o os- Rodrigo e tá a vindo com Bíblia. os exemplos Não, aqui isso aí é nas usado na lives, que Bíblia, ó. filho. Não, Ah, isso aí é? tem esse exemplo. Então, Ele veio da unha semana passada, hoje é do cavalo. ó o Wilker aí. Ei, Wilker. Oi, Wilker, tudo bem? Ei, saudade de você, vamos. Manda um beijo pra Bárbara, por favor. E aí, então, cara, e aí, se você domina ela, você dominando a sua boca, dominando a sua língua, você domina o resto do seu corpo. Então, você fica, não é mais fácil, mas você fica mais, vamos dizer, poderoso para vencer o pecado. Então, não é muito, não tem muito a ver com o que nós estamos falando hoje, mas é muito importante você dominar a sua língua. Outra- Porque muitas das vezes, né? Quantas vezes eu já vi as irmãzinhas, né? Orando em língua, na hora que você vê num dia à tarde, tá lá na porta de casa metendo o pau no irmão, metendo o pau no pastor, ou fofocando na rua. Então é tipo assim, sei lá, cara, é cabuloso, assim, eu não quero ficar julgando muito, mas só que é triste quando você vê essas coisas, então a pessoa não domina a língua. É, outra coisa também, assim, que eu queria falar, assim, pra vocês é o seguinte, antes de terminar. Dá ouvido ao Espírito Santo de Deus mesmo, sabe? Seja sensível. Eu lembro Isso. de uma vez o Wilker entrou e eu queria, assim, se ele tiver aí, para ele ouvir esse testemunho também. Eu lembro que eu fui uma vez em um culto, acho que falava sobre profetizar. E eu lembro que ela falou, agora você vai pegar uma pessoa diferente e o Espírito Santo de Deus vai levar líder da você, intercessão lá da a igreja da líder cidade. intercessão, vai A levar pessoa você profetizar. a profetizar na vida da outra pessoa. E eu pensei assim, meu Deus, como que eu vou profetizar na vida da outra pessoa aqui, né? E eu confesso que na hora eu fiquei meio assim, mas ela falou assim, ó, você não precisa ficar preocupado, vai, porque o Espírito Santo vai colocar as palavras na sua boca. E eu lembro que eu parei do lado de uma mulher e isso foi uma experiência surreal. Para mim, eu acredito que para essa moça que eu nunca mais tive contato com ela, mas aonde eu for eu vou lembrar essa experiência que eu tive. E eu lembro que ela falou assim, ela fez assim, agora nós vamos começar a falar. E eu lembro que eu olhei e ela falou assim, vai falar uma palavra só para essa pessoa. E eu lembro que eu olhei para essa moça, ela já devia ter uns 30 anos, por aí, uns 20, 28 para cima, acredito eu. E eu lembro que eu olhei, não a conhecia, e até hoje não tive mais contato com ela. Eu lembro que eu olhei, ela acho que era líder de uma célula lá, e eu falei pra ela assim, a única palavra que vem na minha mente é sobre fertilidade. Aí ela, na hora, eu vi, na feição dela, assim, que ela, sabe, me olhou com um olhar assim, dela,
ficou meio quieta assim. Eu falei, eu não sei por que que eu tô te dizendo isso, mas a única palavra que vem em mim é sobre fertilidade. Daí ela pegava e falava assim pra mim: Meu Deus, eu tô tentando ficar grávida há muito tempo. Então, assim, não foi algo de mim, não veio de mim isso, sabe? Mas foi algo que o Espírito Santo me levou a profetizar na vida dela, que eu nem sabia que ela tava precisando daquilo. E eu lembro que quando eu olhei pra aquela mulher, eu falei assim: fertilidade. Eu falei, gente, essa mulher vai me achar louca, ela vai me achar, meu Deus, né? E eu lembro que veio assim. Então, assim, dê ouvido ao que o Espírito Santo te falar. Quando você tiver convicção mesmo que for o Espírito Santo que estiver falando, assim, queimando dentro de você, assim como queimou e testificou na vida dela, porque quando ela falou, eu falei, cara, o Espírito Santo ele é real, porque eu não tinha como ter aquela experiência, sabe? Foi através do Espírito Santo. Então, é isso mesmo, amor. Tipo assim, esse dia eu tava junto com a Bianca, foi incrível mesmo. E o profetizar é algo bom, cara. É algo bom. Independente de falar, nossa, não, você profetizou algo em mim, na minha vida, falou algo que não tá acontecendo, mas se eu- o que que ele falou de errado? Se eu falo assim, nossa, ó, eu profetizo na sua vida, sabe que você vai entrar numa faculdade, sim, você vai entrar numa faculdade boa e não sei o que e tal. Aí você fala, nossa, mas eu tô procurando faculdade agora, mas o que que eu profetizei de errado? Eu profetizei uma coisa boa. Você tá entendendo? Às vezes, muitas das vezes, tem pessoas que, não, tem pessoas que só querem receber coisa certa. Eles querem receber, acham que em profetizar é só, por exemplo, eu profetizei o carro, vou dar um exemplo. Profetizei o carro que eu sei que você quer uma coisa e aquilo tem que ser profetizado. Não é, tem outras áreas da sua vida. Às vezes a pessoa vem e te entrega uma palavra, ó, você vai ser usada em alguma coisa na igreja, vamos dizendo, você vai ser usada e tal. Mas eu falo, não, mas eu queria um emprego, vou dando um exemplo. Poxa, Deus está revelando para uma pessoa que ela está te entregando algo que você vai desfrutar, vai fazer numa igreja. Não, mas você quer receber aquilo que você sonha, aquilo que você acha que só isso vai profetizar? Não. Profetizar é entregar coisas boas, cara, é coisas que vão nos alimentar, é coisas que vão nos levar para Eu o nosso acho futuro que abençoar. eu acho que eu posso te dizer assim que essas experiências oh, é tudo de bom. Sério mesmo, você ter o Espírito Santo com você, sim, eu já vivi algo muito surpreendente. Eu guardo essas lembranças comigo. De um dia eu pegar e falar assim, procurando uma conta que eu não tava achando. Você lembra disso, amor? E eu lembro a voz do Espírito Santo falando direitinho assim, ó, vai ali, pega aquela mala. Eu falei, mas nossa, acho que eu tô ficando louco. E dava as dicas assim pra mim. Quando eu peguei a mala, abri, fui aonde tava, o que eu tava procurando tava ali. Então, assim, eu já vivi algo assim surpreendente. E eu convido você a viver também, sabe? Algo surreal no Espírito Santo. Você viver no Espírito Santo, você fala assim, eu quero manter esse fogo aceso. Cara, você vai viver coisas incríveis através do E é Espírito muito bom, Santo, assim. né? É É inexplicável o coisas sentimento, pequenas né? e grandes. Você vai viver no Espírito, assim, experiência com o Espírito Santo. É tremendo quando você decide na sua vida, cara, fazer os frutos do Espírito agir na sua vida e através da sua vida, e você decidir pôr a sua vida na mão dele. E o Espírito Santo, ele ser o guia, ele ser a direção, ele dá o teu norte, ele dá a direção para sua vida. O Espírito Santo sendo isso, cara, você vive o sobrenatural de Deus com coisas sobrenaturais. O sobrenatural de Deus, eu não estou falando que você vai ser rico da noite para o dia. Eu tô falando sobrenatural, é o que a Bianca falou, é de você não achar um papel, você não achar uma coisa e uma voz soar no seu ouvido e você ir lá e achar. E viver um sobrenatural é você falar para alguém, falar assim, ó, Deus mandou eu falar para você isso, e a pessoa tava precisando ouvir aquilo, de uma direção, O sabe? Rodrigo mesmo, muitas das vezes, já falou assim pra mim, cara, é tão bom quando a gente fala algo assim que vem do Espírito, porque aquilo te traz uma alegria tão grande, sabe? Um contentamento. Nossa, e o Espírito Santo, ele é contentamento, né, amor? Não, ele é. Quando, Mas ele é quando ele muito. toca no nosso coração, parece que
A gente fica muito mais Feliz, feliz do que a gente já tava antes. É igual a experiência que eu contei da Érica, né? Que ela abençoou a menina lá com a Tem gente pulseira. que não sabe. Ela abençoou uma Não. moça com uma. Não vai dar tempo da Não, gente fala, contar, mas faz ela abençoou bem uma rápido. moça com uma pulseira e Tinha acabado de ganhar a pulseira. E eu lembro assim que a alegria dela, mas por quê? Opa, atrai uma. É o contentamento do Espírito Santo, porque ela estava fazendo o que era certo, que o Espírito Santo incomodou o coração dela. E aquilo, em vez de gerar tristeza, não, gerou muita alegria. Ele tá vendo o vídeo aqui, ó. O que você tá vendo? No meu celular. Ah, Fala. não, tá, já. Nossa, já falou que rápido. Falou, já falou. E a gente, quando a gente vive assim, e fala assim, eu quero entregar a minha vida mesmo, assim, pra onde o Espírito Santo soprar, cara, as experiências que você vai experimentar, você não vai nem conseguir entender, né? Não, Que esse é o caso da Érica, né? De satisfação, de alegria, de alegria. contentamento. Sabe? Você ouvir a voz de Deus falando, poxa, que muito louco. E às Igual, vezes ó, você vai estar perdendo, porque a Érica naquela situação ela tava é perdendo. igual na Mas sexta-feira, é muito igual bom. na sexta-feira que a gente que eu ia pregar, cara, tava correndo, sabe? Dando um pinote ali na Via Norte, correndo com a minha mochila, vindo do trampo, cansado, com Muito sono. bom, a alegria E o que Espírito ele Santo sentiu, falar, né? E o Espírito Santo falar, cara, o meu coração pulava de alegria, eu queria chorar e comecei a orar em línguas ali, eu com Deus. E tipo assim, são experiências incríveis que a gente vive. Então, pare de viver nessa melancolice, sabe? Viver na mesma coisice, na mesma. Meu pai, né? Geração Nutella. Vamos. Não. Cara, viva pelo Espírito, sabe? Viva guiado por Ele. Seja incomodado com Ele quando você ora, sabe? E às vezes fica aí alguns dias assim meio pendente na leitura da palavra. A Bianca vem me dar uma cobrada. E, cara, é de imediato, cara. A Bianca acha, às vezes ela acha que ela até fala assim, nossa, mulher, às vezes eu pego no seu pé. Coitada. Tem até dó dela, porque o Espírito Santo, cara, é o dia inteiro. É o dia inteiro falando assim, opa, vai, filho, vamos orar. Às vezes você fala uma brincadeira, o Espírito Santo fica ali no seu ouvido, ó, tac, 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 batendo, você fala, não, sai fora disso. Sabe, o Espírito falando, vai, filho, vamos orar, vamos ler a palavra, vai, é tempo de você voltar. Então, é muito profundo mesmo, sabe? Assim, Deixa eu ver uns comentários aqui. Pera aí, rapidinho, gente. é Minha profundo, amiga cara, essa católica viver. falou- Minha amiga católica falou assim, que acha engraçado e bonito quando falo de Deus que falou comigo, que ela não entende. Algumas pessoas não vão compreender mesmo, e Não vão isso é entender porque não normal. estão no mesmo espírito. Isso é normal. Não que ela tá E endemoniada, não é isso. Mas ela não tá é vivendo normal. aquela minha sensação do espírito que você tá vivendo, a a intensidade que mesma você tá vivendo. intensidade, eu acho que seria isso. Domingo eu fiquei tão feliz. Uma cola distante, não entendi. Pra mim, mandou uma mensagem falando ela aceitou. Colega, Uma essa é uma colega. Falando que ela aceitou Jesus. Então, isso é tão bom, né, Dani? Isso traz uma alegria, assim, diferente, né? Um contentamento. gásinho. E é isso. Não, o gás tá acabando. Acho que A live tá acabando. falta Tá. 2 minutinhos. Deus abençoe Foi vocês. muito bom poder estar aqui com vocês hoje, né? Espero que vocês Mesmo ele não gostando desse frio, eu adorei. Tá gelado. mesmo amanhã tem culto, conto com vocês lá, tá bom? Por favor, amanhã eu vou dar uma ênfase, dar uma puxada de orelha, por favor, gente. Vamos dar like lá no YouTube, porque Se inscreve. eu tô também. se programando e a gente vai começar a fazer a nossa live pelo YouTube. Não vamos fazer mais pelo Facebook, porque a gente tem que usar o canal dos jovens, não o meu particular e nem o da Bianca. Então a gente vai dar um like lá pra gente alcançar mais lugares, pra ter mais curtido, pra alcançar mais pessoas. Por favor, cara, ajuda a gente lá, tá? Deus abençoe E vocês. se inscreve também. Amanhã tem curtir. culto. Amanhã tem tamo culto. junto. E tamo junto e é nóis, tá? Às 19h30, tá? Por favor, eu vou pôr no canal. Se você não tá no grupo lá, me procure, manda mensagem pra mim mandar pra Ou você. pra mim também.
a arte lá do culto de sábado amanhã. Beleza? Deus abençoe. Beijo, Valeu. tchau. Beijo. Tchau.